Satsang de férias com Elisa e Jean-Luc, 22 de julho de 2022. Nós começamos. Sobre o que vocês querem falar. Portanto, sinto que tem havido muitas perguntas em vocês, para alguns que têm seguido certos caminhos até agora. Se vocês querem que desenvolvamos em relação a todas essas histórias de mestres ascensos e anjos, de arcanjos, é em relação ao que vocês estavam falando esta manhã. Irmã, sim. Existe, para quem ainda não vive, mas necessariamente assim que aceitar, vai viver muito rápido, para entender como as entidades, sejam elas quais forem, podem se comunicar conosco, por exemplo. Os ensinamentos, por exemplo, que recebi 30 anos atrás de Kutumi, Moria, Sanat Kumara, eram ensinamentos corretos. O tratado de Blavatsky sobre os 7 raios está correto, simplesmente, a verdade está sendo escondida de você. O ensino da alma, os 7 raios, é correto. Não posso dizer melhor, mas a finalidade nunca é dada a vocês. Certo? E essa é toda a diferença, o que eu estava dizendo esta manhã no café da manhã, entre ensinamentos que necessariamente pertencem ao sonho, assim que algo é projetado, expresso, conscientizado, é falso. Não pertence ao real. Mas existem, como eu disse, ensinamentos que permitem que você se aproxime do real, e ensinamentos que fazem de tudo para esconder o real de vocês. Às vezes com a consciência desta ocultação ou às vezes com total inconsciência porque não é vivenciada. Tomei o exemplo dos mestres ascensionados porque, bem, é uma história, como te contei, que passei décadas estudando mesmo, os ensinamentos de Blavatsky e para retransmitir esses ensinamentos, até o momento em que o arcanjo Anael, em 2010, Dia dos Santos de 2010, me levou junto com os outros arcanjos em Shambhala, que eu já conhecia, e me mostrou o engano. Ou seja, esses mestres ascensionados se trancaram, por sua vez, em um círculo espaço/tempo ao decretar que este era a finalidade, enquanto que eles não tinham acesso à verdade. Enquanto você não viver o real, você só pode ser enganado. Irmã. Mas, no fundo, nós o sentimos de qualquer forma. Não? Pode ser. Mas comigo, levei muito tempo para sentir isso. Demorou cerca de 10 anos. Irmã. Bem, eu senti isso este ano. Somos acompanhados e, de repente, é como se estivéssemos sendo manipulados um pouco. Sim. E como o Bidi disse ontem, ele está absolutamente certo, no final até os Melquisedeques nos manipularam. Mas, eles nos manipularam com um propósito nobre para nos aproximarmos, irmã. Pronto. Porque ainda permitiam a constituição do corpo de luz. As estrelas, as portas que nós vivenciamos, as virtudes são reais. Mas em algum momento, você tem que se livrar de tudo isso, e então chega a hora, pronto. Não há culpa a ser sentida ou responsabilidade a ser buscada. Eles estão todos conversando juntos. E lembre-se do que Bidin disse e do que eu sempre digo, a compreensão vem da vivência. Não pode vir do seu intelecto ou mesmo do seu estado vibracional. É impossível. É só quando você aceita não entender nada, aí você larga tudo, você está na aceitação, e aí o real se desdobra na sua frente. E você vive isso. Foi estereotipado, não há outra possibilidade. Irmã. Nos prendemos com a história do compromisso, te dizem, vocês estão comprometidos. Então depois não nos atrevemos a nos mexer, bem lá, o que fazemos? E quando nos dizem que se não o fizermos, veremos a lei de causa e efeito. Então nós ficamos tipo, bem, você não tem mais seus pontos, lembra? Dirigindo-se a outra irmã. O que eu também estava dizendo, no momento em que você é pego por uma egrégora, seja luminosa ou escura, não importa, você não está mais livre. Irmã.
Só que não nos deixamos apanhar, mas você faz parte de uma egrégora. Assim que lê Blavatsky, você entra na egrégora de Blavatsky. Assim que você leu Ad Autres de Messias, você entrou na egrégora Ad. Mas essa egrégora Ad explodiu em 2012 com a chegada de Bidin e a interrupção da Ad porque era essencial. É preciso entender que tudo o que é relação dentro de um ocultismo ou grupo político, é exatamente a mesma coisa, priva você da liberdade. Irmã. Mesmo familiar. Sim, claro. A egrégora é constituída por uma reunião de pessoas, seja qual for o campo, afetivo, familiar, social. E aí você está feito. Porque no momento em que você entrega seu poder a uma autoridade externa, bem, você não consegue se encontrar. Ou seja, você nega a si mesmo como mestre de si mesmo. Bem, agora dito isso, todos nós já passamos por isso. Elisa. Mas tem algo a ver também, essa história, com a história da reencarnação. Sim. Portanto, a reencarnação corresponde a um plano de realidade. Como expliquei, trabalhei nos anos 2000 e antes, com Patrick Drouot. Eu fiz regressões e milhares delas em minha prática, e foi fantástico. Vou lhe dar um exemplo. Tem um senhor idoso, que não acredita em nada, que teve osteoartrite do joelho. E então eu lhe ofereci uma regressão. Ele se encontrou na África, entre os Papuas ou algo parecido, e queria fugir de sua tribo e lhes quebraram seus joelhos. O fato de ter encontrado esta cena, o fato de ter perdoado esta cena, ele voltou, eu fiz radiografias, não houve mais artrose. Então, de fato, funciona. Como médico, eu tinha que constatar que isso funcionava. E quantas coisas eu consegui resolver assim. É incrível. Mas quando você vê o engano, você não pode mais usá-lo. Porque na verdade, e isso nós entendemos muito cedo com Patrick Drouot, porque tivemos a oportunidade de fazer as pessoas vivenciarem o que chamamos de mortes/renascimentos, ou seja, não regressões, mas mortes em vidas passadas. E fazer análises do eletroencefalograma, do eletrocardiograma, do registro Kirlian, ou seja, do efeito Kirlian, para ver o que acontecia nessas regressões. Quando você regride, você cria um vínculo com a pessoa que está regredindo. E essa ligação é uma transferência de energia. Assim que há uma transferência de energia, é roubo de energia e predação, mesmo que haja um efeito terapêutico real e validado. Então, a partir daí, começamos a entender que as regressões não eram a solução, que acessar o astral não era realmente a solução, porque no final das contas, não importava para mim como médico, que isso que a pessoa tinha visto, fosse verdade ou não. Simplesmente, ela havia capturado uma cena em algum lugar que resolveu o seu problema. Isso foi o suficiente para mim como médico. Mas no nível espiritual, é heresia, é heresia. Eu vi coisas incríveis. Já vi pessoas com osteoartrite espinhal desaparecerem no raio-x. O que é matematicamente impossível, mesmo em energia, mesmo com todos os produtos do mundo. Então foi espetacular. Mas quando entendemos com os eletrocardiogramas, e principalmente o efeito Kirlian, qual era a ligação que induzimos entre quem fazia a regressão e quem estava regredindo, parei imediatamente. Mas eu tinha que ter a prova, eu também sou um cientista médico, então se eu não tiver a prova, desde que eu não tenha uma prova objetiva, é assim. Elisa. Por que não podemos? Por quê? Elisa. Porque não podemos atuar lá. Porque se você agir lá, você cria um vínculo kármico real entre você e aquele que você regrediu. Então você pesa, entre aspas, seu karma e cria karma. Você não tem o direito de intervir neste nível. Você pode fazer isso e eu já fiz isso milhares de vezes, mas em algum momento você não pode mais enganar a si mesmo.
Quando você vê as mudanças que ocorrem no nível Kirlian, regressor e regredido, quando você vê o EKG, eletrocardiograma, as mudanças de eletroencefalograma, que ocorrem, quando você vê os efeitos terapêuticos reais, mas você vê depois que a energia vital dos regressores está entrando em colapso de ano em ano. É a mesma coisa que, por exemplo, Padre Bruni. Eu conhecia o Padre Bruni. Fui eu que o tornei conhecido na rádio Aqui e Agora. Elisa. Foi o que ele disse, que depois de 5 anos a pessoa ia morrer. Sim. Elisa. Ela ia se recuperar, mas depois ela morreu. Exato. Exato. Padre Bruni, por exemplo, trabalhou na transcomunicação instrumental com os desencarnados. E eles tinham mensagens absolutamente luminosas e reais de pessoas desencarnadas para suas famílias. E depois acompanhei toda a equipe a nível médico. E então, depois de 6 meses, 1 ano, percebi que todas as pessoas que participaram dessa transcomunicação instrumental ficaram descoloradas, cadavéricas, sem sangue. E, de fato, notei está bem evidentemente confirmado, a comunicação com os desencarnados não é positiva nem negativa, mas a manifestação, seja em um aparelho de TV ou em um gravador de áudio, é feita às custas de sua energia. Essa é a diferença entre, por exemplo, uma canalização de um arcanjo e uma canalização dos mestres ascensionados. Os mestres da luz chegam no canto superior esquerdo. Eu canalizei mesmo quando estava doente há 2 dias, não me importo nem um pouco. Pelo contrário, eles me trazem energia. Uma pessoa desencarnada, por acaso me comuniquei muitas vezes com pessoas desencarnadas e até pacientes que estavam morrendo, e que vinham me entregar mensagens, manifestavam-se à custa da minha energia. Essa é a grande diferença. Um ser de luz traz energia para você, um desencarnado ou membros da loja luciferiana extraem energia de você. É a predação de energia. E que sem isso você o vive, portanto, com o Padre Bruni que, no entanto, partiu de um objetivo louvável, demonstrar comunicação com os desencarnados. Percebi que toda a equipe, além de eu ter o efeito Kirlian, eu tinha muitos meios de real medições de energia. Percebi que toda a equipe estava completamente arrasada, mas todos estavam. Eles não tinham nenhuma doença estabelecida, mas ficaram sem suco. Eles não tinham nenhum suco, o que quer dizer que que eles estivessem vendo nas telas de TV com a imagem embaralhada, e então você podia ouvir claramente as pessoas falando, era à custa de sua energia. Ou seja, eles mesmos canalizaram os desencarnados, então foi a energia deles que passou. E é sempre isso que eu insisto, tem hora que as pessoas chegam e me perguntam, eu estou me comunicando com uma pessoa assim, você pode me dizer o que é? Eu lhes digo, é muito simples, o que vocês sentem quando entram em comunicação. Há alguns que me olham com os olhos arregalados, eles não sentem nada. Então já está, é a cabeça deles. Sim. Então, outros que nos descrevem. Assim, acontece na esquerda. Tudo bem, isso é perfeito. Outros me dizem. Assim, acontece de trás, ali. E eu pergunto. Assim, e como você está depois? A resposta. Bem, eu fico exausto. É o caso, por exemplo, do canadense já falecido, cujo nome era Lessard, que se comunicou com St. Germain. Irmã. Ele morreu, é isso. Ele estava em um estado, ele tinha apoplexia todas as vezes, irmã. Pierre Lessard, é o nome dele. Nós o encontramos uma vez. Pierre Lessard, quando ele se comunicava com o arcanjo, você tinha um desejo, era de se salvar. Irmã. Sim, nós também não gostamos. Ele iria explodir em 30 quando ele estava canalizando o arcanjo, não o arcanjo, desculpe, St. Germain. Mas tudo isso é besteira.
Isso não significa que ele não esteja canalizando nada, ele estava realmente canalizando algo, mas que não é realmente da ordem da luz. É tão simples assim de entender. Irmã, ele organizou muitos workshops. Sim, eu sei. Acorde. O problema é que todos nós tendemos a assimilar. Bem, eu tenho feito isso por décadas também, acreditando que quando a cura é a luz ou é a graça. Está errado. A cura do corpo não é a cura do espírito. Você pode muito bem curar um corpo extraindo energias da alma e do espírito. E assim, no caminho da pessoa, ela a levará por estradas secundárias. E estamos felizes porque estamos curados. A cura do corpo, em relação à verdade, não tem absolutamente nenhuma importância. Elisa. Mas agora que estamos no fim, o que importa se o corpo está curado? Apenas no momento do fim, como você diz, bem, o que você vai experimentar não será o mesmo. Dependendo se você tem acesso livre ao seu coração, ou de acordo com o que foi feito que coloca obstáculos, véus, que você terá que atravessar para acessar o coração. Elisa. Porque eu entendi bem que no nível energético, há uma ação incrível, melhor ainda que tudo, eu vi no meu corpo, claro. Elisa. Que todos os tratamentos energéticos que recebo têm um efeito muito maior em mim do que os outros. Mas claro, não sei a que preço. Então, eu vou te dizer. Quando você vive o real, totalmente, você entende que o que aconteceu com você, no seu caso por exemplo, é uma bênção e não uma maldição. A partir do momento em que é uma bênção, não para a pessoa, mas para o que você é. Porque você quer curar? Elisa. Sim, é o que me dizem, por exemplo Rafa, mas não é ele que tem o meu corpo. Ele não é aquele que acorda de manhã e não consegue andar. Nós concordamos. Elisa. Então ainda é uma fatalidade. Não? Não. É uma graça. É uma graça para mim. Elisa. Porque os seus braços não doem. Risos. Eu sei. Passei a vida doente com uma doença periódica, uma doença genética familiar. Toda semana eu estava doente. Isso desapareceu no dia em que deixei de querer entender. Elisa. Mas por que você diz que é uma graça, Jean-Luc? Porque isso é uma graça. Mas do ponto de vista do absoluto, tudo só pode ser uma graça. Quanto mais dramático for para o seu personagem, mais você terá que agradecer. Li os textos de Eckhart Tolle. É como se as pessoas colocassem coisas, aceitassem na hora e depois se recusassem a ouvir quando se tratava delas. Somos todos assim. Ter um acidente é trágico para a pessoa. Nós concordamos. Mas é uma graça do ponto de vista do absoluto. Porque te aproxima de quem você é. Claro, se a pessoa ouve isso e você fica na pessoa, você não consegue entender. Mas é óbvio que é uma graça. Isso não impede que você queira encontrar soluções, ou de melhorar, de tomar suplementos alimentares, fazer sessões de cristal, manter um estado de qualquer maneira. É humano e normal de querer se curar, mesmo no sonho. Felizmente, do contrário não fazemos nada, nos deixamos morrer. Mas entender o que significa além das aparências, aceitar o inaceitável, te coloca em graça. Elisa, o que você está dizendo, eu posso sentir lá dentro de mim. Sim. Elisa, mas eu não quero, não é que eu não queira aceitar. É só que eu tenho dificuldade em admitir isso. Mas é claro. Elisa, porque eu sei, aliás, quando todo mundo quer me curar, porque há uma mania das pessoas, todos os terapeutas que me conhecem querem me curar. E tenho resultados, sim, claro. Elisa, ao nível da energia, muito mais importante. Mas eu me perguntava se deveria continuar neste caminho ou então aceitar. Espera. Não, eles devem continuar. Mas o que precisa mudar é como você vê as coisas.
Ou seja, a partir do momento que você aceita o inaceitável, você abre a porta para a graça e a cura. Até que você aceite, você não pode se curar. Não significa que você será curada. Elisa, o que eles estão me oferecendo é energia astral, energia. Sim, mas então, temos que usar o que temos disponível. A partir do momento que você está lúcida, você usa a energia. Nesse momento a energia é tipicamente de essência luciferiana. E então, somos realmente obrigados a usar a ferramenta que temos. O mais importante não é dizer: as ferramentas são astrais, ou são isso, ou são aquilo, ou são luz ou são sombras. O mais importante é a sua posição, que será de aceitar o inaceitável. No momento em que seu personagem, através do que você é, aceita o inaceitável, é aí que acontece a revolução, onde a graça acontece, não antes. Elisa, mas se eu aceitar e ao mesmo tempo aceitar outros tratamentos que me levem, por exemplo, a, o que você diria, reversões, de predações, de roubos de energia. Elisa, de irmão, ligações energéticas. Elisa, não. Quando você volta tudo ao mesmo tempo. Regressões. Elisa, regressões ou até outras coisas, estamos brincando com o tempo. Sim. Mas a grande diferença, mais uma vez, se você aceitar, de antemão, o inaceitável, todo cuidado, mesmo luciferiano, mesmo diabólico, será duplamente eficaz. Elisa, é que, inconscientemente, eu já aceitei porque no fundo eu sei tudo o que você disse. Então espere. Ana, eu não parava de me dizer: saber não é ver e ver não é viver. Só quando você vive isso. Saber disso não é suficiente. Do contrário, todos seriam curados instantaneamente. Elisa, espere. Deixe-me explicar. Você sabe. Elisa, no fundo eu sei, sim, mas em algum lugar você ainda não aceitou, você sabe bem. É aqui que você vê a estupidez da mente humana, não da Elisa, mas até mesmo de mim. Somos todos assim. Risos. O grupo acena com a cabeça. Queremos entender antes de viver. Queremos agarrar algo quando é algo que não podemos agarrar, e que está ali livremente. Isso faz parte de deixar ir. Então aceite o inaceitável e a graça ficará ainda mais evidente. E você descobrirá que mesmo que faça uma regressão, não haverá roubo de energia porque você terá visto o engano. Elisa, mas eu vejo o engano. Eu sei que ele está lá. Sim. Elisa, em tudo que me fizeram, que me fez bem fisicamente, sim. Elisa, eu sabia de onde vinha. E em algum momento, pensei comigo mesmo, estou fazendo um acordo com o diabo. Então, quando você está livre, o pacto não significa nada. Elisa, mas até eu rindo, eu disse para mim mesma: bem, eu vou casar com você, Satanás, mas me cure. Você entende, e rindo. Porque, na verdade, não sei se você entendeu o que quero dizer. Sim, absolutamente. Absolutamente. Mas é o mesmo problema para todos. Está quente no quarto. O grupo ajusta a temperatura. Irmão, quando você está realmente livre, mesmo quando não é totalmente aceito, você não vive isso. Elisa, porque há pessoas que vão, por exemplo, a este senhor que citamos antes, e eu e as sessões. Ele os toca. Eles curam. Mas sim. Elisa, mas eu não. Porque eu não acredito. Sabe, eu fui ao Brasil, na casa do João. Eu participei, além disso fui médium ao lado dele por 3 semanas. Porque assim que ele me viu, ele me chamou. Eu vi coisas, mas ufa. Eu vi um cara paralisado e ele enfia um clipe assim no nariz, que vai para o cérebro, o sangue arterial que esguicha. Como médico, meu sangue ferveu, mas ele está matando ele. Ele puxa o alicate, o sangramento para.
O cara era completamente epiléptico, sabe? Ele volta, joga fora as muletas, ele anda. Elisa. Então, isso eu sei que é possível. Não só é possível, mas eu vi por 3 semanas, eu só vi isso. Eu vi operar uma mulher americana com câncer de mama, falando no microfone, certo, sem olhar para o que ele estava fazendo. Ele fala assim no microfone, ele tem a mão abrindo o seio com um bisturi, que enfia o dedo no seio, que retira o tumor e joga no chão. E depois costura sem olhar. Eu vi com meus olhos. Eu vi um cara chegar, quase morto com suas enfermeiras, um japonês, em fase final de AIDS. Uma semana depois, ele estava empurrando sua cadeira de rodas. Mas é satânico. Elisa, isso é satânico. É astral, mas funciona. Elisa, sim, mas depois você tem as consequências. Mas isso, eles não veem, as pessoas. Elisa, mas depois se essa alma não vai ficar bem, de que adiantava para ele? E depois, você aprende que essa pessoa a quem eu realmente dei o bom Deus sem confissão, NT, expressão francesa confiar em alguém, ele tinha uma fazenda de bebês, ele estava no poder. O poder sempre, sempre leva à predação. Não há outra maneira. Você não pode ser autônomo e livre, e exercer qualquer poder sobre qualquer um, seja um poder de professor, seja um poder familiar, é impossível. Elisa, basicamente, fico assim. Não. Aceite o inaceitável e verá que lhe serão oferecidos até tratamentos diabólicos ou satânicos, que o melhorarão 10 vezes mais rápido, porque você não será mais enganado. Uma vez mais, não é porque, Elisa. Mas se eu não me engano, eu não acredito, então não funciona para mim. Também. Além disso, porque você não acredita? O que te impede de acreditar? Irmão, é acima de tudo que de fato, em tudo que você fala, vemos que de fato são derivações por não aceitar. Estas são apenas projeções, sim. Claro. Irmão. Em torno de aceitar. Basta olhar para a aceitação. Todo o resto, não se preocupe com o resto. Trabalhe a aceitação. Irmão, essas são projeções fora da aceitação. Elisa, é difícil porque eu sou muito mental. Irmão, exatamente, é uma grande oportunidade aí. Irmã, isso é bom. Ela o reconhece. Risos. Além disso, você vê as auras, você trabalha nas auras. Então você deve ver isso. Elisa. Sim, mas veja, eu sempre tive um problema com isso. Eu tinha o fantasma na minha frente e ainda tinha dúvidas. Como St. Thomas, eu tinha que tocá-lo. Eu vi coisas extraordinárias, eu as vi, mas tive que me beliscar. Isso é o escorpião. Um irmão rei lá atrás. Elisa. É engraçado. Isso é o que chamamos de personalidade, a mente, o ego, Elisa. Sim, o ego. Mas sem noção pejorativa. Já que você tem todos os pontos de vista, você está ciente do absoluto, você viveu experiências de quase morte e então, você tem a pessoa que está lá. Elisa. Ela é chata. Risos. Ela é horrível. Ela é horrível. Irmã. Mas nós gostamos dele na cidade. Mas ei, é algo importante que estamos falando esta manhã. A partir do momento em que você não está mais enganado, o que lhe importa é que o outro use energias de egrégora. Se isso faz você se sentir bem, qual é o problema? Se você está lúcido, no que você quer que isso repercuta, aquele que não está lúcido, de fato. Mas você, a partir do momento em que aceitou o inaceitável, isso é resiliência e estado de graça. Eu não sou o único a dizer isso. Eu li para você um texto de Eckhart Tolle, Osho disse, Nisargadatta disse. Todos eles disseram isso. Mas quando nos diz respeito, não ouvimos. JL irmã. Sim.
Chama-se, de fato, a mente, uma mente muito forte. Irmão, é porque ela ainda não aceitou. Como? Irmão, é porque ela ainda não aceitou. Sim, ela não aceitou. É evidente. Irmão, porque se ela tivesse aceitado, ela aceitou no nível de quem ela é basicamente, mas não conseguiu passar a informação para a pessoa. Dito isso, não estou dizendo que é fácil. Quando você se encontra, da noite para o dia assim, não é fácil. Não posso criticar, eu sofria de uma doença crônica que me afetava toda semana, toda semana. Eu entendo que para a pessoa, não é simples. Quando, na verdade, é terrivelmente simples. Elisa. Mas sabe, às vezes, eu até tenho dúvidas de que antes eu era normal. Você é uma testemunha. Você me conhecia antes. Sim. Elisa. Eu estava andando normalmente. Sim. E daí? Elisa. Às vezes me pergunto se é verdade ou não. Eu assisto, às vezes, vídeos meus onde me movia normalmente, digo assim, como se esse estado agora fosse natural para mim. Mas é o problema que todos nós enfrentamos em algum momento, porque existe o medo de deixar ir, consciente ou inconsciente. O medo de perder o que você pensa que é, não o que você nunca perde. Mas é uma revolução interior. Por isso o Bidi voltou a dizer ontem que não se pode. As pessoas que te propõem abrir seu coração, é heresia. Só você pode abrir seu coração. Ah, sim, podemos abrir seus chakras superiores, fazemos isso há anos. Podemos te fazer ressoar seu coração. Mas, a mudança final é uma decisão íntima. É a pessoa que se oferece em holocausto, em sacrifício, como costumávamos dizer, para viver sua própria ressurreição. Mas ninguém pode impor isto a você de fora. Agora, tenha cuidado para não cair no medo de egrégoras, no medo de energias manipuladoras. A partir do momento que você está em algo que não existe, que é um sonho, tudo é possível. Irmã. Sim, mas quando você diz há consequências, sim. Irmã, quais são as consequências? As consequências são a predação da energia da alma e do espírito, a modificação induzida no nível do karma, enquanto a pessoa permanecer uma pessoa. Se um dia ela perceber a farsa, ela percebe que o que ela é, independe de qualquer noção energética, espiritual, vibratória. Nesse ponto, tudo isso é varrido. E assim, mesmo isso, mesmo de viver isso, não considero o que vivi com os mestres ascensos 30 anos atrás, como um erro, mas como uma lição. Irmã, uma experiência. É o que é. Permitiu refinar, aos poucos, a lucidez, não a discriminação, mas a lucidez, a clareza sobre o que estava acontecendo. É normal, já estamos em um mundo confinado, onde tudo o que você pode criar é ainda mais confinamento. Então, em algum momento, por meio de decepções, como poderíamos chamá-las, mas essas decepções, em última análise, foram uma graça. Porque se eu não tivesse experimentado isso, eu nunca teria visto claramente. Portanto, não se trata de condenar a si mesmo ou a qualquer outra pessoa. Mesmo os arcontes, temos que agradecê-los por nos prenderem. E sim. Do contrário, estaríamos numa cocriação consciente sem fim, sem alfa nem ômega. Elisa. E isso é possível? De que? Elisa. É possível ser sem fim. O que é sem fim? Elisa. O sonho. Deve haver um fim, o sonho. Não. Não tem fim nem começo. Porque a partir daí quando você fala no nível do tempo. Mas não há tempo, Elisa. O tempo não existe. O tempo existe para a pessoa. O tempo existe para o sonho. Elisa. Então podemos ficar presos aqui. Teríamos ficado apanhados.
Em uma terra de ninguém como dizer, sim, se não tivéssemos sido presos, não poderíamos ter resolvido o problema do confinamento. Porque estávamos confinados no confinamento. É um confinamento duplo. E enquanto não houver, veja como estamos em nossas vidas, todos sem exceção, espirituais ou não, enquanto tudo estiver bem, geralmente não fazemos perguntas. Começamos a nos fazer perguntas quando percebemos que há coisas um pouco estranhas. Enquanto você sentir as energias, que tudo está bem, que tudo é ágape, que sua vida, mas não há razão para acordar do sonho nenhum. Porque excluir algo agradável deve ser lógico. Irmã, bem, sim. Absolutamente. Porque acabar com algo que lhe dá falsa alegria, sim, mas alegria mesmo assim. Pergunte a um Criador que cria. Ele cria com alegria, ele cria espontaneamente. Conhecemos muitos artistas. Mas foi desenvolvido em outros lugares da arte, há outras dimensões, o que chamamos de cocriação consciente. Desenvolvemos a cocriação consciente, mas não estamos lúcidos sobre de onde vem essa criação, de onde vem a consciência, de onde vem a forma. E depois você vive o real. Bem, você percebe que todos os pequenos prazeres da vida, sejam eles quais forem, que você experimentou até agora, não são nada comparados à felicidade e alegria que você tem quando vive o real. Isto é o que experimentamos com alguns oradores. Estávamos conversando esta manhã com Eino Vaden. Foi isso que vivenciamos na primeira vez quando estávamos no barco em dezembro, não sei quantos, 2017, e o bebê de Paami se aproximou. Estávamos todos em êxtase. Choramos tanto, Elisa. Foi em 2019. O quê? Foi em 2019. Não, antes, muito antes. Elisa. Não, Jean-Luc, porque você veio aqui depois. Eu não estou falando sobre canalizar Paami. Estou falando do primeiro encontro em que estivemos em Tarifa com Isabelle. E conhecemos o capitão, que nos levou em seu barco para passear. E foi quando você estava lá. Elisa. Sim, eu vi o bebê. Não é 2019. É 2017. Já que as primeiras canalizações de Paami vieram depois com o código-fonte das mães geneticistas, já em fevereiro do ano seguinte. É em 2018. 2019 não, 2019, eu estava no St. Laurent, em junho de 2019. Foi aí que conhecemos Paami, que tínhamos visto aqui e que havia me marcado lá para o St. Laurent. Então, tudo isso para dizer que é tudo uma questão de experiência. Não temos que julgá-los para o bem ou para o mal, pois de qualquer forma, o bem e o mal, inexoravelmente, nos conduzem ao real. Tudo é feito para nos levar ao real, em algum momento do sonho da criação. Elisa. De qualquer forma, em algum momento quando você vem de lá, mestres ascensionados e tudo isso, e você vê a verdade, então você não pode voltar. Não é impossível. Elisa. Tentei voltar porque não me interessava mais. Era muito mais atraente, mas você não pode mais. Você não pode mais. Na verdade, você não pode mais enganar a si mesmo. Elisa. Não, você não pode mais, mesmo que você veja sua personagem, como diz Elisa, com seu bloqueio mental muito forte. Ele está bloqueando, ok, mas você não pode trapacear. Elisa. Você quer tentar voltar lá, participar, mas não pode mais. Não. Elisa. Não pode mais, não sei. Pelo menos tentei, mas não consegui. Irmão. Sim, mas isso é normal. Na verdade, quando você fala, sua cabeça está falando, hesitando, sem saber, mas quando você fala, você pode sentir que algo está claro sobre o fato de que você não quer ir. Elisa. Ele não pode mais ir, estaria interessado em ser como antes, mas não pode.
Irmão, sim. Mas, exceto que ali, a cabeça hesita. Há algo que diz para ele, bem, não, é não. Elisa, não, é isso. Você viu. Ouça o paradoxo. É tudo a mesma coisa, nós ouvimos as palavras. Ela tem medo da palavra fim, fim do corpo, fim da vida e da morte. Qual é a única coisa que nunca acaba? O absoluto. Irmã, ela está com medo de ir. Risos. Então, livre-se de Elisa. Isso mesmo. E sim. Risos. Irmã, você está ciente disso? Elisa, é completamente absurdo. Irmã, ela tem a resposta, mas não está participando. Sim, mas eu entendo perfeitamente. Quando a mente é muito forte, mesmo que você saiba disso, essa mente o impede, ela concedeu que você o conhecesse, mas o impede de vivê-lo. Elisa, minha experiência de vida me mostrou coisas espetaculares e ainda estou aqui. A personagem de Elisa bloqueia tudo. Ela passou por várias EQMs e há pessoas que sonhariam em vivenciar uma EQM. Irmão, por enquanto. Elisa, é engraçado. Irmã, quem escreveu as 7 penas de águia? Todos falam juntos. Elisa, na última experiência, havia uma voz que me disse, não sei, não era uma voz. Foi uma mensagem que me veio quando eu estava morrendo e me disseram, não sei se é em espanhol ou em francês, a consciência é a armadilha, constantemente. Eu estava morrendo e eles me disseram consciência é a armadilha. Na verdade, não é que me disseram, uma mensagem que foi impressa. Elisa. E você vê, quando eu acordei, isso era tudo o que estava acontecendo. E você sabe, naquela época, eu não entendia o que isso significava. A consciência é a armadilha. Demorou muito tempo depois, meses, para realmente integrar o que isso significava. Consciência é de fato a armadilha. Elisa, mas demorei um pouco para conseguir integrar o que isso significava. Porque a consciência é a armadilha, é uma mensagem muito ampla. Você pode ir procurar em muitos lugares para poder, e aí você o entende completamente quando vê que é realmente a armadilha. Ela é o todo, mas também é a armadilha. Irmão, é como se houvesse um conflito permanente entre a cabeça que não sabe, que busca, o coração que sabe e não se move, e enquanto não se soltar ali, de fato, isso impede de vivê-lo. A plena expressão do coração. Sim. E é assim com todo mundo. E, além disso, quanto mais esse fenômeno acontece, mais você quer se opor a ele, ao passo que é um erro. Irmã, então, na verdade, você tem que aceitar que a mente, bem, ela vai ficar lá até o fim. Sim. Estará lá até o fim de seus dias, a mente. Irmã, sim, mas você tem que aceitar que ele não quer deixar ir. Você não pode controlar a mente com a mente, nem com a energia. Somente permitindo que o que é mais importante que a mente floresça, o coração que sabe, então para deixar o macaco se expressar, o papagaio repetir suas besteiras, suas bobagens e saber que não é verdade, mas aceita que ele continue suas divagações. Você não consegue parar de pensar. Simplesmente, em algum momento, e é isso que Bidi estava dizendo, e é isso que vou ler para vocês, é absolutamente extraordinário o que ele disse na época. Então espera, publiquei-o para ter a certeza que o recuperas. Em poucas palavras, ele tem perfeitamente, então, aqui está, ouça com atenção. O próprio fato da observação transforma o observador e o que é observado. Sabemos disso na física quântica. Afinal, o que impede é a visão penetrante de nossa verdadeira natureza, senão a fraqueza e a estreiteza de nossa mente, e sua tendência a deixar de lado o sutil para se concentrar apenas no rude.
Quando você segue meu conselho e tenta focalizar sua mente apenas na noção eu sou, você se torna plenamente consciente de sua mente e de seus caprichos. Ou seja, o observador vê o mental. Trata-se de vê-lo. Não há nenhuma questão de excluí-lo. Assim que você vê seu macaco, seu papagaio e sua mente, ele não pode mais segurá-lo, mas gradualmente. Então, você se torna totalmente consciente de sua mente e de seus caprichos. A consciência, que é a harmonia lúcida em ação, porque a pessoa é obrigada a ter consciência para se expressar, isso lhe convém? Dissolve seu torpor, acalma o turbilhão da mente suavemente, mas com firmeza, transforma-se na própria substância. Essa mudança não precisa ser dramática, dificilmente pode ser notada. E, no entanto, uma mudança profunda e fundamental, da escuridão para a luz, da inadvertência para o despertar. Trecho de Eu Sou, um de seus primeiros livros, que foi, na verdade, o registro de suas entrevistas. Então, se você quiser, não se pergunte como você vai chegar lá, do contrário, você está perdido, desorientado, perdido. Aceite desempenhar o papel de testemunha, observador, chame como quiser, estar plenamente aqui e agora, mas simplesmente ter um olhar lúcido sobre suas ações, seus pensamentos, sem querer se opor a você. Porque, o que quer que você se oponha, ficará mais forte. Portanto, não critique sua mente. Veja. Veja com clareza, o observador, e pouco a pouco, por si mesmo, a transformação ocorrerá. E é um mesmo que aceitar o inaceitável. O que Eckhart Tolle estava dizendo ou outros trechos que li de Osho é que em algum momento tudo vai se soltar por conta própria. Isso acontece sem você. Mas se você quer se opor à mente, de fato, tudo, e na vida é sempre assim, não só no nível da mente, tudo que você se opõe, se reforça. É uma lei inescapável. Então, não adianta querer se opor. Isso também é o que foi chamado de indiferença divina, não apenas no nível da mente, mas em todos os níveis. Para a pessoa, quando você fala para alguém eu não faço nada, acontece por si só, ela não consegue entender porque não vivenciou. Então, fomos obrigados a encontrar técnicas, meios, vibratórios ou não, porque Deus sabe que tínhamos meios vibratórios, para abrir a Shakti, para receber o Espírito Santo. Esse é um primeiro passo. E se você pode observar a si mesmo, você vê sua mente. Você vê. Mas o erro é querer se opor a ele. Você não pode. Se você se opuser a ele, ele sempre vence, de uma forma ou de outra. Então você vê sua mente. Basta ver sem condená-lo, sem apreciá-lo, sem nenhum julgamento de valor. Você vê. Você vê. E depois de alguns dias, algumas semanas, você descobrirá que ele não tem mais poder sobre você. Ele está lá porque até seu último suspiro, ele estará lá, mas ele não é mais aquele que dirige sua vida. E é por isso que você passa da sua vida, como dissemos, para a vida. Ou seja, você se torna completamente transparente em relação a si mesmo, em relação ao mundo. É um ato que lhe traz muito, ou seja, aos poucos, você percebe que não pode mais trapacear, nem consigo mesmo, nem com os outros, nem com a energia, nem com as chamadas forças de involução ou evolução, que são os dois lados, na verdade, da mesma fraude. Mas isso não importa mais. Não importa mais porque nesse momento você vive mesmo a liberdade, se seu corpo está sofrendo, morrendo ou em perfeita saúde, isso não muda nada. E a vantagem é que essa aceitação do inaceitável em benefício de sua mente, que será até o fim dos tempos, cria a cura. É uma cura da mente, ou seja, você não tem mais uma mente distorcida. É a cura no sentido espiritual, ou seja, você não está mais sujeito à espiritualidade. Toda a espiritualidade é apenas o reflexo do medo da morte.
Toda a espiritualidade, seja ela qual for, é essencialmente luciferiana e eu pondero minhas palavras. Agora, ao dizer isso, não estou condenando Lúcifer, nem mesmo condenando Satanás. As coisas são o que são. Não há nada que possamos fazer sobre isso. E, paradoxalmente, o fato de aceitar que não podemos fazer nada a respeito muda tudo. Porque vocês, como disseram na época, vocês aceitaram o sacrifício, vocês se crucificaram, entre aspas, mas na verdade não há perda. A mente lhe dirá que é uma perda. A mente, em qualquer caso, não podemos suprimi-la. Tudo que você se opõe fica mais forte. Essa é uma grande lei neste mundo e não há nada que possamos fazer sobre isso. É apenas a plena aceitação do pesadelo, se você quiser, ou do sonho ou de quem somos em nossa condição humana, que faz você descobrir que não temos nada a ver com este corpo, e nada a ver com nossa própria humanidade. E nesse momento, você é ainda mais humano, não pode ser de outra forma. Você é obrigado, não é que você seja obrigado, e você nem pensa nisso. Você entra em uma forma de simplicidade, em uma forma de humildade que não se busca. Esses nem são os 4 pilares do coração sobre os quais trabalhávamos. Quais foram os 4 pilares do coração? Você trabalhou nisso. Elisa. Simplicidade. Foi humildade, simplicidade, Elisa. Transparência e infância. Bem, mesmo isso, você não precisa mais pensar nisso. Você percebe que é cada vez mais espontâneo, como eu estava dizendo. Se você tem raiva, bem, você expressa sua raiva. É normal, é humano. Acreditar que o ser de luz que viveu na Terra é desprovido de emoção é heresia. Além disso, aqueles que fizeram parte, eles são muito fortes mentalmente. Irmão, Bidi. Mas você, sua vida muda completamente, ou seja, você não tenta mais entender tudo o que acontece, mas você está plenamente na experiência do que acontece, é diferente. E então você sente isso em você, há uma leveza, você sente as energias, você sente essa amplitude no nível do coração, sem se perguntar a questão das vibrações, dos chakras e tudo isso. Isso para mim é a verdadeira liberdade. É finalmente a aceitação da própria pequenez, como disse Nisargadatta. Aceitar não ser nada já é sabedoria. O paradoxo, as pessoas não chegam, e não se pode imaginar como pessoa, que o nada, o vazio, o nada contém a plenitude e vice-versa. Só podemos vivê-lo. Não podemos explicá-lo. Nunca haverá uma equação matemática para isso. Mas simplesmente é um real. E tudo o que nos é pedido, tudo o que nos acontece, especialmente agora nestes tempos particulares, é apenas isso. Então, também poderíamos chamar de ter fé. Você poderia chamar isso, sim, de fé. Mas, além disso, é uma fé, não é a fé da infância de Teresa. É a fé da estrela da unidade, de Geno Galgani, que experimentou todos os processos místicos. De qualquer forma, assim que você toca o tempo zero, assim que você experimenta que o tempo é uma ilusão, assim que você experimenta um momento em que você se torna espaço e até mesmo o espaço é uma ilusão, você não pode mais ser enganado. Você terá a mesma merda, aborrecimentos, problemas, que qualquer outro humano. Você terá problemas para ir ao banheiro. Terá problemas para pagar seus impostos. Terá problemas de relacionamento com a família, mas será diferente. Não procure remover os problemas. Haverá até o fim dos dias. Você sempre terá um peido errado em algum lugar, estar chateado, com raiva. Faz parte da vida. Elisa, você me faz pensar. As estrelas, há algumas que também sofreram em seus corpos. Veja a maioria dos místicos. Estávamos falando das profecias de Marie-Julie Jaenne. Você vê o rosto dela, é assustador.
Você vê Martins Robin com sua hóstia semanal, ela é assustadora. Afinal, eles não são modelos de boa saúde. Risos, é assim que é. Irmão, o mesmo para as estrelas, creio que há uma que, a priori, realmente sofreu toda a vida. Eu não sei qual é. Talvez Hildegarda. Elisa. Hildegard já, mas também Therese, não sei bem, mas havia também outra, Gemma Galgani, ela morreu muito jovem também. Ela morreu muito, muito jovem, sim. Elisa, também de doença. E então Mananda Moe, ela estava constantemente entrando em coma. Sim, às vezes ela ficava fora por 10 horas. Elisa. Então eles também não estavam muito bem de saúde, irmão. É verdade que na época, aliás, o nível vibratório não era o mesmo de hoje. Deve ter sido muito mais denso, os anos 50, os anos 70, irmão. Mais importante, na época, deve ter sido ainda mais insuportável. Irmã. Havia mãe também. De quem você está falando? Irmã. Da mãe. Mãe Milagre. Irmã. Não Mãe Milagre. A mãe, a companheira de Sri Aurobindo. Irmã. Ela sofreu. Mas você disse que ela foi capaz de curar seus próprios cânceres, que ela estava desencadeando para que ela pudesse mostrar que podia se curar. Irmão. Não era câncer, eram ataques cardíacos. Irmã. E no final ela pediu para não se ocupar com isso. Eles a trataram quando ela não quis, eu acho. Nós não fazemos uma pausa, pois lá paramos ao meio-dia e comemos diretamente. Irmão, o assunto é realmente muito interessante, eu acho. Porque, de fato, estamos em tempos em que somos muito confrontados com isso, com esse lado. O fato de estar em troca com consciências ou com egrégoras, sem perceber, de fato, o que está por trás. Há uma espécie de sedução, somos atraídos para algo, tendo nossa própria crença nas coisas ou nossa própria perspectiva sobre as coisas, sem nos darmos conta de que, de fato, aquilo com que estamos interagindo nos conduz, apesar de tudo, a um sentido que, na verdade, desconhecemos. É o confronto do eterno com o efêmero. Irmão. Eu tive alguns cânceres, até justamente quando percebi que, bem, não, na verdade, há coisas que não foram ditas, há coisas, mas não sabemos. Uma organização que o está guiando em algum lugar, que faz de tudo para levá-lo até lá, mas que nunca lhe diz que existe, que nunca lhe diz sua verdadeira intenção, que nunca lhe diz para que você o está servindo. Isso é incrível. Eu tive vários assim até o momento em que eu disse para mim mesmo: tem uma coisa que não cola. Eu sinto, dito isso, tem cada vez mais, irmão. É quando você começa a sair, você percebe o quão longe você esteve no não falado novamente, então você é trazido de volta a, eu chamei isso de ser alistado sem saber, como o exército alista um soldado para levá-lo à guerra. Então, você está alistado com intenções de melhora e tudo o que você quer, mas você ainda não entendeu que você foi convocado, você ainda é você, em sua perspectiva de dizer ok, eu vou melhorar, eu vou fazer o que for, e por um momento você diz para si mesmo, mas tem alguma coisa que não cola. É aí que eu digo a mim mesmo nos tempos em que vivemos, há muito disso, alistamento, não lhe dizemos que você está realmente alistado, pois se envolve em algo, é também a revelação da mentira cósmica, da mentira planetária, como disse Bernard de Montreal, é também o face a face entre a eternidade e o efêmero. Isso também é o que você poderia chamar, começa a ter bugs, a matriz está rachando por todo lado. E que mesmo as pessoas que não pensam em nada observam coisas estranhas. Então, seja o que chamamos de horas espelho, sejam anomalias no funcionamento de qualquer coisa que surja, é tudo parte do mesmo processo.
E somos obrigados a notar que, quer estejamos em uma chamada jornada espiritual ou de desenvolvimento ou não, é isso. Ninguém pode escapar disso. Isso faz parte do processo. Quando há anos Pepper Oma nos avisava que quanto mais avançássemos em direção ao caos, mais estaríamos em alegria, tínhamos dificuldade em entender por que, a priori, o caos te faz muito mal. Sim, aqueles que ainda não estão prontos sentirão medo, sentirão pavor, até mesmo terror. Estou bem ciente de que até eu, ou quando o Bidi fala do fim dos tempos, que todas as pessoas que chegam, são assim. Mas é saudável. Não estamos lá para afagá-los, para agradá-los. De qualquer forma, esse não é o meu papel. Se há quem queira manter esse papel, o problema é deles. É verdade que é muito mais gratificante anunciar coisas bonitas e ter milhares de pessoas que estão ali, assim, porque é muito agradável o que você está dizendo. Já fui bem além desse estágio, pois depois de um certo ponto, você não pode mais trapacear. Você não pode mais falar para dar prazer. Você só pode falar sobre o que é verdade mesmo que isso te destrua, não importa. Mesmo se você for chamado de louco, não importa. Isso não importa. Ainda é um jogo, ainda está na ilusão, no sonho. Mas esse sonho deve ser rachado, fraturado, pesadelo, para que a verdade finalmente estoure. Não apenas para um indivíduo assim a cada século ou a cada 200 anos, mas para a totalidade, já que estamos dentro um do outro. Estamos realmente um no outro, é isso que é. O mundo está dentro de nós. Então o sonho está dentro de nós. E então, além disso, você vê isso em sua vida. A partir do momento em que você aceita o real, quando você está em aceitação, chame de resignação se preferir, necessariamente você volta à resiliência, necessariamente você volta ao estado de graça e necessariamente você o observa. Você não pode dizer eu vivo o real e digo que nada está acontecendo. Sim, está acontecendo. É claro que os mesmos eventos ocorrem, mas não têm o mesmo impacto porque não são vistos do mesmo lugar. E isso é algo que é muito libertador. Você não precisa de nenhuma justificativa, na verdade. A vida flui, é o que se chamava na época fluidez da unidade. O que hoje se chama, Bernard de Montreal falou da inteligência do real. Falamos sobre a inteligência da luz, que é a antítese exata da inteligência artificial. Por um lado tem o simulacro, os gays, os travos, travestis, que não é anormal em si, faz parte do jogo, mas torna-se anormal quando se coloca na frente do palco. Nunca houve problema com gays, com travestis desde que o mundo começou. Nunca foi um problema. Torna-se um problema a partir do momento em que atraímos sua consciência para isso e quando colocamos em você como uma norma. É o inverso do andrógeno primordial, o lado luminoso corresponde sempre ao aspecto inverso. Na Kabbalah, falamos da Sepirot, a árvore da Sepirot, mas também existem os Clifot, ou seja, os valores invertidos, Moloch, Belial e tudo isso, que fazem parte dos chamados mundos infernais, que são imagens espelhadas invertidas. Faz parte do que chamamos de anomalia primária há alguns anos, ou seja, desde o momento em que houve a primeira emanação da luz, ela foi acompanhada de uma anomalia. Se não houvesse essa anomalia, bem, nunca teríamos saído da noção de um tempo linear, diferente segundo as dimensões, mas mesmo assim, linear. E, de fato, hoje, tudo contribui para nos direcionar para esse ponto de resolução, que é um ponto de caos, certamente, do ponto de vista da pessoa, mas é sobretudo um ponto de resolução. Silêncio.
E a melhor maneira de se encontrar não é querer silenciar a mente ou querer acabar com as crenças que você teve, é simplesmente mergulhar no que você está mais próximo do momento presente. Se for pintar, pinte. Se for a natureza, esteja na natureza. Se for escrever poemas, escreva poemas. Se estiver cozinhando, cozinhe. Se for fazer amor, faça amor. Não importa. Faça o que te aproxima de você. É claro que alguns ainda não têm a oportunidade, porque têm que cuidar da família, dos filhos, dos pais, do trabalho, ficam em apuros, e para eles também é uma graça ser assim. Mas assim que o tempo liberar em você ou para você, aproveite. Irmã, mas se estamos na família, em um emprego, também podemos estar no momento presente. Sim, claro. Irmã. Ah, sim. Como você sabe que está no momento do agora? Boa pergunta, essa. Bem, você não tem mais perguntas. Você está tão imerso na felicidade de fazer algo que não há espaço para questionamentos. E se você é preguiçoso, você tem a oportunidade de não fazer nada, bem, você está lá, pousou como um neuneu, tonto, nada acontece. E você sente a paz chegando, que está lá. Quanto mais você aceita, mais você fica em paz. Quanto menos você se faz perguntas, menos a mente, mesmo que haja pensamentos que passam, vai se encaixando, e aí você sente, há um relaxamento no corpo. Há algo que está lá que o envolve. Essa é a verdade, não é nada mais. Irmão, você sabe, não há mais legitimidade. Não há posição a defender. Não. Então, a posição, o que eu expliquei na neurociência na época, se você quer viver esses momentos de paz, tente já, não cuidar da sua mente, você não vai conseguir, mas por outro lado, você tem o controle sobre seu corpo. Assim que você coloca seu corpo em repouso em uma posição agradável, não uma posição de yoga complicada, assim que você põe fim, por um descanso, à imobilidade, ao retorno da informação do corpo, ela desaparece em poucos minutos. Nem é sofrologia, é desenvolvimento normal, você deixa seu corpo completamente em repouso, você vai sentir, em algum momento, que você não sabe mais onde está sua mão, seu braço. Você tem uma distorção da percepção corporal. E quando você para ali, o que se chama propriocepção, ou seja, a percepção do corpo, nesse momento sua consciência fica livre para o momento presente, mesmo que haja pensamentos. É terrivelmente simples. Depois, claro, temos cristais que permitem acalmar a mente, temos cristais que permitem elevar o nível vibratório. Você sempre pode usar muletas, não é proibido. Mas a mais simples, a melhor ferramenta é o corpo. Se para você tem gente, por exemplo, eles correm, eles têm uma liberação, se para você é correr, corra. Mas o mais simples é mesmo a imobilidade total do corpo. Você consegue ficar 10 minutos, completamente imóvel, deitado, relaxado, mesmo que tenha pensamentos, mesmo que tenha comichão no nariz em algum momento, não é importante, mas depois de alguns minutos, você vai e sente esse relaxamento chamado propriocepção, e nesse momento, surge uma nova lucidez. E, nesse momento, a paz aparece. Você já está no momento presente. Não é mais complicado do que isso. E você só pode atravessar o corpo. Você não pode passar pelo controle da mente ou pelo controle das emoções, não vai funcionar. Então, claro, se você está em uma posição quieta e sua mente vai te atacar constantemente, então é muito simples. Faça uma sessão com pedras que acalmam a mente, e aí vai, antes, quartzo rosa por exemplo, isso é o suficiente. Mas aqui estamos longe das teorias de yoga ou de espiritualidade ou outras. Só depende de você experimentar. Você não precisa de técnicas. A Sister
Quartzo rosa, onde você o coloca para acalmar a mente. Na triangulação, ou seja, há um quartzo rosa no coração e um em cada mão. Irmã, certo? O que são chamadas de seções clássicas de cristal. O mundo dos cristais, bem, eu o conheço bem, trabalhei nele durante 25 anos, é uma ajuda extraordinária, porque você pode jogar com muitas coisas. Podemos trazer a luz para baixo, é a luz que desce de cima. O importante é que a luz depois percebemos que vem de nós, que vem do coração. E a princípio, somos forçados a pensar que vem de outro lugar. Então, em geral, é essência, seja ela chamada de Shekinah, Espírito Santo, Shakti, seja o que for, mas em algum momento, há uma metabolização dessa energia, dessa luz. Portanto, não é preciso nem perguntar se é astral, se é supramental, mas leva ao supramental. E então, assim que você experimentar que o tempo é uma ilusão total, então você estará livre. Você está sujeito às condições do sonho. Então você tem a idade que tem a saúde que tem o dinheiro que tem, é assim. Qualquer outra coisa a dizer ou perguntar? Silêncio. Elisa. Sem mais perguntas. Sim. Pergunta ou troca, não é necessariamente perguntas. Uma irmã. Somos duplos em algum lugar da minha cabeça. Todos ouvimos que temos um duplo de nós mesmos que trabalha em outros sistemas, me parece. Estamos falando da dupla de irmã. Do duplo de nós mesmos que trabalha em outros sistemas. Isso também é falso. Eu não tenho certeza se entendi. Seu corpo de luz já foi aprisionado ao Sol. Após a liberação do núcleo da Terra, foi em 2011, 2012, os corpos de luz que estavam presos no Sol chegaram aos seres que estavam prontos, que possibilitaram reconstituir, ressintetizar o corpo de luz, que serviu de modelo e a chamada matriz de Cristo para todos os irmãos e irmãs que viviam no momento presente. Mas o duplo também é uma ilusão. Então, mas, no entanto, você é obrigado a fundir o corpo efêmero e o corpo eterno, ou seja, o corpo de luz, na mesma realidade, ou seja, aqui e agora. Esta é a diferença entre o que se chamava na época ascensão com o corpo e a ascensão sem o corpo. A ascensão sem o corpo, ou seja, sem tocar nas memórias, é uma ilusão de uma ascensão luciferiana. A verdadeira ascensão acontece através do corpo. É uma transmutação do corpo físico, das células, efetivamente em 2 filamentos de 12 filamentos de DNA, efetivamente de um modelo de carbono para um modelo de sílica. Isso é uma realidade objetiva, mas que acaba por servir para destruir tudo isso. Porque enquanto o corpo silicoso não for constituído, agora pode ser imediato, porque, na época em que houve as primeiras irradiações do Espírito Santo, em 1984, portanto na recepção do Espírito Santo, passamos anos em um chakra antes que a energia pudesse descer e abrir os outros chakras. Então, antes de constituir os novos órgãos, bem os 5 novos órgãos, levou anos. Hoje, quem se abre é instantâneo, porque a matriz, o modelo crístico, é acessível a todos. A informação da matriz crística, assim como o campo informacional do tempo zero, ou seja, o momento em que se está alinhado com o tempo zero, também está disponível para todos, que é um campo de informação. Não é um campo de energia, é um campo de informação, pois chamamos de maneira mais geral o fato de lembrar quem somos. É simplesmente encontrar esse campo a causal final da física, que é chamado de tempo zero. E que se inscreve em qualquer sistema vivo. Humano, animal, vegetal, angélico, arcangélico, ético, a partir do momento em que este tempo zero, esta atualização da memória inicial é feita, bem, as coisas seguem por si mesmas.
Assim, o trabalho do roteiro que foi escrito foi o de reunir tudo isso em várias etapas. 1984, agosto 84, descida das 5 novas frequências. A primeira pessoa a falar sobre isso foi Elton John, do outro lado, através do major americano Jason Layden. Irmã. John Lennon, de Elton. Eu disse John Lennon, irmãs. Não. É Elton John. Rindo, então não é a mesma coisa. Olá, meu cérebro, risos. Não, é John Lennon, claro. Na vida após a morte de John Lennon, que falou das 5 frequências, isso foi a década de 1980. Eu me beneficiei, sem saber o que era, porque quando comecei a receber o Espírito Santo, estava convencido de que estava enfeitiçado. Eu tinha zumbido nos ouvidos, tinha dores de cabeça, fui ver desencantadores por todos os lados dizendo para eles: ei, eu tenho encanto, sinto algo na minha cabeça, eu tenho zumbido nos ouvidos, é um horror. Achei que estava enfeitiçado. Mas muito rapidamente depois eu entendi. Bem, eu realmente li, mas também vivenciei que havia essas 5 novas frequências, também senti os impactos dessas 5 novas frequências no novo corpo, que abriram certas coisas, e então entendi que era algo que foi sistemático e que se manifestou na Terra. A partir daí, construímos muitas coisas, muito antes de outras dimensões. Estou falando disso, isso foi no início dos anos 80, 84, 85. Começamos a perceber que cada vez mais pessoas viviam aquilo, ou nada, a canção da alma, a coroa, ou a pequena ou a grande, dores de cabeça, e percebemos que tudo isso também era identificável, pois, como eu te disse, trabalhei nas etapas próximas à morte na Associação Franco-Americana de Terras, IELTS, e fizemos scanners. E percebemos que as pessoas que fizeram uma EQM ou que reclamaram dessa música da alma, não era música da alma na época, pensamos que era um feitiço, notamos que havia imagens específicas no scanner. Havia edema nos lobos temporais, que recebeu o nome das estrelas de Kinuk, ou seja, Ingis, logo acima das orelhas, e havia edema cerebral. Mas nesse edema cerebral, o Dr. Amer havia notado que quando havia câncer, havia também um conflito de território que ficava impresso no cérebro em territórios muito precisos, e em problemas cardíacos. Havia pessoas que tiveram um ataque cardíaco, foi edema cerebral na mesma área. E de fato a área, o trabalho após o Dr. Melvin Morse que mostrou que o acesso à multidimensionalidade não era de forma alguma através do cérebro arcaico e o que se chama de epífise, ou seja, o famoso terceiro olho, mas diretamente através do neocórtex, e em particularmente essas duas áreas que chamamos de Ikinuk, ou Ingis. Então, percebemos que havia mudanças biológicas, hormonais, reais, especialmente porque as pessoas que tiveram uma EQM ou pessoas que experimentaram essa sensação estranha na cabeça com toque nas orelhas, tinha gotas de sangue na narina esquerda, sistemática. Não sangrando, pequenos filetes de sangue. Então houve uma perfuração do assoalho das fossas nasais, o que possibilitou criar hiperoxigenação do cérebro, ou mesmo o corpo caloso que comunicava entre os dois hemisférios do cérebro começou a engrossar, o que explica que a conformação do crânio mudou, e na hora os osteopatas que viram aquilo disseram: ei, seu crânio está bloqueado. Mas como assim, minha cabeça está bloqueada? Todos estavam dizendo isso. Eles não sabiam, nunca tinham visto isso. E de fato suas sensações nos movimentos respiratórios primários, é que tínhamos o crânio congelado, o que na verdade era falso. Simplesmente, havia tal pressão na cabeça, tal oxigenação, que permitia ativar o que se chamava de estrelas, ou seja, as funções espirituais, depois clareza, precisão, ética.
As 12 estrelas da coroa, que os chakras se abriram, que as pessoas começaram a perceber o que se chamava de chakras, claro que primeiro o sétimo e o sexto, mas isso levou anos. Depois percebemos que o nada, a canção da alma, tinha 7 tons diferentes, exatamente como Patanjali havia descrito no Sutra dos Yogas. Então havia uma coerência enorme nisso tudo, sem saber o propósito na época, claro. Isto deve ser colocado em contexto, é o começo, a meados dos anos 80. Ainda é velho, é 35, 40 anos mais tarde. E tudo isso, bem, como se constituiu, foram cada vez mais pessoas que entraram em contato com o que chamamos de entidades, sem fazer a pergunta para saber se era bom ou ruim, bom não bom, luz não luz, mas havia de fato algo que havia sido rasgado em algum lugar. E que era um processo que preocupava cada vez mais pessoas. Havia cada vez mais pessoas que tinham esse edema cerebral, que tinham o canto da alma, que tinham as pressões na cabeça ligadas à abertura e recepção do Espírito Santo. E aí a partir dos anos 2000, depois do casamento celestial, então 2010, 2012, percebemos que o processo estava se tornando extremamente importante. Havia mais e mais pessoas que tinham essas dores de cabeça, mais e mais pessoas que tinham um fio de sangue na narina esquerda, mas depois foram caminhos diferentes, ou seja, havia pessoas que estavam bloqueando a energia naquele nível, então lá eles foram desviados para energias luciferianas que não eram realmente evolucionárias, entre aspas. Outras pessoas que estavam deixando as energias fluir e começando a experimentar coisas no nível do peito, com a ativação dos novos corpos que são sempre sentidos para quem sente nos mesmos lugares. O 8º corpo na ponta do externo, o 9º corpo no canto de Louis aqui, o 10º corpo sobre o chakra da garganta, o 11º corpo aqui na ponta dos anjos, é onde o anjo quando um bebê nasce faz SHHT e o sulco nasolênico, e especialmente o 12º corpo que é acima do nariz, que corresponde ao androgenato primordial. Foi quando o corpo caloso estava se espessando e havia uma comunicação real ocorrendo entre o cérebro esquerdo e o cérebro direito. Então tudo isso foi um trabalho que levou cerca de 40 anos, então desde 1984, e o propósito, claro, ia se tornar cada vez mais claro ao longo dos anos para muitas pessoas. Foi o que observamos, possibilitou construir um modelo muito preciso de ativação de novos corpos, de ativação de novos chakras, portanto também, a experiência também da consciência desses chakras, que havia nele, para que servia, ética, e depois, desde 2017, e principalmente desde o fim da anomalia primária em 2018, em maio de 2018, muito precisamente em 7 de maio de 2018, houve uma destruição da anomalia primária, simplesmente destruindo o que se chama o plasma de reflexão da Terra, que é de fato o cinturão de Van Allen, que devolveu a luz, aliás até os mestres ascensos falaram disso, a luz oblíqua, ou seja, um desvio da luz. Porque tudo que você emitiu foi enviado de volta, invertido por esse plasma, que é um espelho de plasma, que é chamado de cinturão de Van Allen. Quando o cinturão de Van Allen foi destruído, naquele momento, tudo se tornou possível. A ágape apareceu, a ágape começou a se espalhar por toda parte, as pessoas viviam espontaneamente o coração sem ter passado pelas etapas de construção do corpo de luz, das ativações das estrelas, da abertura dos chakras, sem necessariamente ter uma ativação do coração. Vida ou dos vários circuitos que sempre existem. Quando digo isso, quando estou em canalização, quando falo espontaneamente assim, sempre sinto o canal de luz, sempre sinto a onda da vida subindo, mas não preciso mais focar nela. Foi evoluindo e agindo por conta própria, não há necessidade de lidar com isso.
E assim, quanto menos você precisava cuidar disso, quanto menos você precisava falar sobre isso, mais você estava disponível para a descoberta do momento presente, portanto, do absoluto e, portanto, da vivência do absoluto. Então é algo perfeitamente sistematizado e que só poderia ter sido escrito. Não foi Jean-Luc Ayon quem inventou isso ou os Melquisedeques. Isso faz parte da ordem das coisas. E assim, após o fim da anomalia primária, coincidentemente, tivemos a pandemia do ágape, ou seja, pessoas que viveram ressonâncias umas com as outras em todo o planeta, o coração, e 6 meses depois começaram a pandemia do coronavírus. O sagrado e o simulacro, e é sempre assim. Elisa. Ainda é extra, ainda é engraçado. Assim, para quem conhece a história, quem a viveu, é fenomenal, fenomenal. Um irmão. E esse simulacro, de fato que o simulacro é acionado, é uma reação consciente ao fato de que o ágape foi acionado? Era para contrariar, claro. Irmão. Então é consciente, é pensado conscientemente porque eles viram, claro que corresponde a tudo o que temos em todas as tradições. Bem, estou falando do exemplo da Kabbalah com as Sepirot e os Clifot, ou seja, as imagens espelhadas invertidas. Quando você implanta algo no sonho, sempre ocorre o oposto, sempre, sempre. Cristo falou de mensagens, o homem apoderou-se delas e fez delas religiões. Cristo disse bem: não faça das minhas palavras uma religião. Quando ele disse: eu e meu Pai somos um, não foi para seguirmos a Cristo, foi para nos tornarmos como Ele. Não ser um seguidor, ou um cachorrinho, ou alguém que vai imitar, mas se tornar a mesma coisa. O único que entendeu anos depois foi São Francisco de Assis. Depois de ter seguido Cristo, tem a liberdade, porque é uma matriz crística e é uma matriz de liberdade, gostemos ou não. É um passo no sonho que permite que você se aproxime do que você é. Da mesma forma que a reconstrução do corpo de luz, a liberação dos corpos de luz confinados no Sol e, paradoxalmente, o caos começou 1 ano e meio depois, o fim da anomalia primária. E coincidentemente, o simulacro, um confinamento ainda mais forte desde que estivemos confinados, dezembro de 2019 e início de 2020, início da pandemia não ágape, mas o inverso. É um jogo. Irmão, o cinturão de Van Allen, isso é o que era a curvatura do espaço/tempo. Sim, absolutamente. Irmão. Mas então, de repente, se não há mais curvatura espaço/tempo, se não há mais o cinturão de Van Allen, como é que ainda temos esse efeito, espelho que ainda é feito com simulacro? Bem, porque há memórias que permanecem. É como a loja negra dos mestres ascensionados que foi destruída em 2010, há pessoas que ainda estão canalizando esses seres para lá. Irmão. Ok, então é a memória disso. Sim. Assim como canalizo Bedi na ultratemporalidade, quando Nisargadatta não existe mais hoje. É o mesmo processo. Mas, portanto, as imagens espelhadas, ou luz invertida, luz oblíqua, não existem mais, mas a remanência, como a remanência das paredes, dos desencarnados, ainda está presente, naturalmente. Irmão. E é por isso que eles falam em tudo já está feito, estamos apenas atualizando o que já está feito. É claro, é claro. E a lucidez no fato de que você não pode mudar um pingo do que foi escrito, você realmente descobre isso quando vive o fim dos tempos. A saída do tempo não acontece em outra dimensão, acontece aqui e agora no meio do peito. É um processo que eu até descreveria como químico, pois sabemos que quando os chakras se abrem, ocorre uma modificação de certos hormônios, em especial a epifisina secretada pelo famoso terceiro olho, que altera os ciclos de sono, alimentação e que também altera a química do cérebro no nível dos chamados comportamentos primários.
Como disse Bidin, o fim da pesquisa, o fim do pesquisador, é a cessação da secreção de dopamina, a amina dopante, que é responsável pela busca de novidades. Novidade no momento em que você descobre o real, nenhuma novidade pode lhe interessar. Você está apenas lá. E tudo se encaixa perfeitamente. Tive a chance de conhecer neurociência, estudar medicina tradicional, então estar na encruzilhada de um pouco disso tudo, e ver a coerência de tudo isso. É monumental. Não há lugar para o acaso, não há lugar para qualquer tipo de improvisação. Está resolvido, é como papel de música, tudo que dizemos, tudo que pensamos. Muitas vezes só percebemos depois do fato, porque é assim que é. É a inteligência da luz, como disse, em imagem espelhada, a inteligência artificial, o mundo binário como disse Steiner. Este é um mundo da besta. Ele também disse que a tecnologia, Steiner ele havia dito que em algum momento, ele criaria pseudo-drogas para cortar a alma. Isso é o que eles fizeram com a terapia que não deveria ser comentada. Isso é o que eles realmente fizeram. Mas o que eles não sabiam era que o corte de alma que em suas cabeças resultaria em autômatos submissos, claro, o que eles buscavam, submissão e obediência, acabaria por revelar o espírito. É irônico, mas é totalmente isso. Porque a alma era um meio que impedia você de viver o espírito. A alma não é nada eterna, como disse Bernard de Montreal, é óbvio, a alma é um meio. Além disso, a alma foi distorcida e revirada pela anomalia primária. Bem, não vou entrar nos detalhes dos circuitos de energia que correspondem a isso, mas apenas saiba que por causa da anomalia primária, quando nos dizem sim, mas experiência da alma, e que a alma devolve a informação ao espírito, mentira. A alma mandava a informação de volta ao corpo, sistematicamente pelo fígado, e assim o astral progredia, e só podia amplificar. A partir do momento que deixou de haver essa inversão da alma, que a alma voltou ao espírito, eles suprimiram a alma. E grande bênção! Eles permitiam um acesso mais direto ao espírito, mesmo que isso significasse passar pela morte. Ou seja, todos os encarnados hoje não passam mais pelo ciclo de reencarnação. Eles são parados ao nível do Sol, colocados em êxtase para vivenciar o evento. Então quem encarna é porque todo mundo quer participar da festa. Do ponto de vista das confederações intergalácticas lá em cima, vai ser uma mega festa. Além disso, tem sido chamado de casamento cósmico. Houve os casamentos celestiais e depois os casamentos cósmicos. E é isso que estamos passando. Estamos nele. Agora, se nos basearmos nas figuras do Apocalipse de São João, dizem-nos que duraria 2 vezes, 1 tempo e meio, o que perfaz 1260 dias, mas o problema é saber quando isso começou. Começou quando houve a cessação da anomalia primária, a destruição do cinturão de Van Allen em maio de 2018. Começou no ano seguinte, quando a pandemia de Ágape, ou começou mais tarde, na época da simulada pandemia de coronavírus. Discussão de datas, cálculos, de qualquer forma, é óbvio, está em andamento, seja a separação de Nova Madrid, seja a mudança de polos. Quando você vê a deriva magnética do polo nas curvas saindo, isso acelera muito. 3 meses atrás, calculamos de acordo com a velocidade relativa da deriva dos polos que a inclinação ocorreria mais tardar em fevereiro de 2023. Agora, estamos de volta a novembro, que seguiria as profecias de Pepper, Oma, e de muitos outros profetas. Haveria ao mesmo tempo a fome, a Terceira Guerra Mundial efetiva e ao mesmo tempo Nibiru, ou seja, todos os acontecimentos. É o show final, é como quando você solta fogos de artifício, há o show final e tudo explode ao mesmo tempo. Um irmão.
Ibdim, no ano passado, se entendi bem, disse que tudo isso não seria mais do que uma semana. Isso, irmão, não duraria mais de uma semana, tudo seria dobrado em uma semana. Mas sempre dizemos isso, mas o problema é, como chamamos isso, existe uma forma de inércia mesmo que apenas por hábitos, e antes que a Terra pare, não pode ser assim, com um estalar de dedos, parar do dia para a noite. Há toda uma cinética. A cinética, a do cosmos, não podemos saber porque Nibiru tem uma velocidade relativa. As estrelas mortas que entraram no sistema solar o fizeram de forma irregular. Por outro lado, o que temos é, de forma tangível e objetiva, o que está acontecendo na Terra, na sociedade e nos aspectos geofísicos. Lá só podemos ver que tudo está em conformidade. Uma irmã. Mas eu não entendo a cronologia, porque no mapa você pode ver a invasão da Rússia. Sim, isso só vai acontecer uma semana antes da mudança dos polos. Mas quando você vê a fome, as restrições que estão em vigor há 2 anos, a crise econômica monumental que criamos, voluntariamente, aliás, com o Fórum Econômico Mundial, o Great Reset de Klaus Schwab, é óbvio que é este ano, eu não vejo como. Agora a data eu não sei. Simplesmente, se observarmos os sinais geofísicos, estou falando em particular sobre a deriva do polo norte magnético, os eventos sísmicos que se sucedem ao longo da falha da Nova Madrid, é óbvio que pode ser de um minuto para o outro. E o que importa? Isso pertence ao filme. Novamente, não há nada para salvar, já que não há ninguém lá de qualquer maneira. Então só podemos observar a cena teatral, descrever a cena teatral, ver e julgar intelectualmente, intuitivamente, energeticamente, não importa, os acontecimentos, eles concretos. Eventos concretos são eventos climáticos, eventos humanos, o caos da sociedade humana e especialmente eventos telúricos. Deles, você não pode escapar. O aquecimento do núcleo da Terra, a expansão da Terra como diz Pepper, tudo isso está em andamento. O derretimento do gelo, que não é o aquecimento global, mas uma reviravolta climática. Eles queriam deixar passar como causa do humano com seu carro e das vacas. Isso é falso, pois o aquecimento global afeta todos os planetas do sistema solar e a maioria dos planetas do sistema solar externo já inclinaram seus polos físicos. Um irmão. E mesmo nas curvas de temperatura que foram viradas contra a história da Terra, eles tiram amostras dos núcleos e tudo. Na verdade, agora estamos em um período frio, mas uma vez, havia dinossauros em todos os lugares, era super quente. Então, hoje nos são apresentados como sendo de fato um aquecimento, ao passo que não é nada excepcional comparado ao que poderia ter acontecido no passado. A Terra era super quente e não tinha nada a ver com o que temos hoje. Exatamente. E você tem alguns Nephilim que permaneceram na Terra na época do confinamento, 320 mil anos atrás, que estavam congelados na Antártida e que estavam esperando por este momento para acordar. Você sabe que eles encontraram coisas incríveis na Antártida, essa é a verdade. Eles entenderam que a Terra era atravessada por túneis, não apenas os túneis criados pelos americanos ou pelos europeus para supostamente se protegerem dos raios gama, mas já em tempos remotos. Sabe-se que a Terra mudou de polos várias vezes, e não há 300 mil anos atrás, como dizem, é a cada 50 mil anos. Então tudo que é revelado, como Bernard de Montreal disse há 2 anos, é a mentira cósmica e a mentira planetária. Uma irmã. Só que aí, é uma total descriação. Nós somos irmã. Só que aí, haverá a inversão dos polos com a descriação. Sim, não há descriação, essa é uma palavra que usamos, mas não significa descriação. Como pode aquilo que nunca foi criado, a criação é um mito, ser descriado?
Não é possível. Um sonho é o que é. Exceto que esse sonho, todos os sonhos da criação aconteceram em um flash. Em algum momento, algo apareceu e imediatamente desapareceu. Isso foi o suficiente para criar tempo e espaço, a ilusão de tempo e espaço. Um irmão. Como poderíamos morrer se não nascemos? Uma irmã. Sim, é isso. Por isso, hoje mais do que nunca, a única coisa que temos a fazer é aproveitar cada minuto, de forma lúcida, consciente, para apreciar cada segundo que passa, para estarmos disponíveis para isso. É a única maneira de estar em paz. Nem vai olhar para a história que acabei de lhe contar, porque, de fato, quando você não a vive, pode parecer angustiante, assustador. Embora não seja um jogo, é algo muito engraçado. Como disse Nisargadatta, tudo isso terminará com uma grande gargalhada cósmica, e riremos de nós mesmos. Não estaremos procurando responsabilidades ou acusações, para dizer: a culpa é dessas entidades negras, desses arcontes. Veremos que não há diferença entre Maria e um arconte, não há diferença entre nós e o diabo, e Deus sabe. Isto é o que nós criamos. Um irmão. Em algum lugar temos muita sorte de estar lá discutindo isso. Acho isso extraordinário. Mas é extraordinário. A criação é algo absolutamente incrível. O sonho é absolutamente incrível. É mágico isso, Elisa. As poucas pessoas que estamos aqui para trocar, tudo que estamos ouvindo de Jean-Luc e experimentando, poderão beneficiar muitas pessoas, em todo o mundo. Neste satsang, nós realmente fizemos uma visão geral, Elisa. Foi muito interessante, porque cada vez que a gente esquematiza, não, a gente coloca melhor, entendeu? Tudo se encaixa, então quando você já olha a obra pronta ou quase, a gente olha e cada peça está no seu lugar. E essa ilusão, esse sonho é uma coisa fantástica, é ponto. Elisa. Por exemplo, coisas que eu não entendia. Em maio de 2018, você teve seu AVC, derrame. Elisa. Mas antes estávamos em camas e lá aconteceram muitas coisas. Este mês de maio em camas, caramba! Este é um mês em que todos os marcadores foram quebrados. Elisa. Sim, mas fiquei desestabilizada. Mas todo mundo. Elisa. Desestabilizada. Foi quando caí no vulcão, estávamos queimando qualquer coisa, estávamos nos movendo, estávamos queimando ônibus, não sei, coisas loucas, eu disse. Estou ficando louca. E lá eu não entendi nada, está vendo? Só depois de tudo o que aconteceu é que se pôde ver, então tudo fica melhor. Quando você disse, o que aconteceu lá, isso foi em maio de 2018. Bem, houve a destruição da anomalia primária. Elisa. Foi isso. E houve a revelação de Abba, antes da criação. Elisa. Para mim foi o momento em que nos superamos ao nível da energia, bem senti no meu corpo, mas realmente foi, não entendi. Eu saí, me lembro da sala, e falei: não é possível, como você está se sentindo? Porque todos queriam saber o que estávamos fazendo. Eu disse: me deixa em paz, eu não queria saber de nada. Havia muito para absorver, porque sentíamos, não era apenas o que estávamos ouvindo, estávamos experimentando em nossos corpos. Assim, sim. Elisa. E então cada um sentiu de uma forma diferente. Eu estava completamente inquieta, porque tudo aquilo estava acontecendo. Agora nós entendemos, você vê. Mais e mais. Até intelectualmente entendemos. Uma irmã. É um presente para nós porque você tem muito conhecimento, e além disso você é um cientista, então ajuda, e você já experimentou, e não está aqui para, e isso é bom para nós porque você pode ver quem está naquela abertura, nem sempre audível. Elisa. Mas todos que estavam lá, nós tivemos, foi muito geral.
Estávamos todos loucos. Mas era tão vasto, era muito desestabilizador, eu entendo perfeitamente. Mas não poderia ser diferente. Uma irmã. Nós sentimos que você está tão em paz em relação a tudo isso e nesta verdade, nós só podemos recebê-la. Bem, se você quiser, eu saí disso com o fato de que nada mais importava, se era Abba, se era Jean-Luc, se era outras dimensões, se eram os mundos, os universos. A irmã. Mas do ponto de vista dos encarnados, aqui e agora neste corpo, para nós, é uma dádiva. Sim, sim. Obrigado. Talvez vamos parar por aí. Transcrição do áudio. Equipe Ágape. Tradução: Alberto César Freitas. Fonte da imagem: https://www.facebook.com/groups/293 89 37 47 35 24 84